E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero comentar aqui um pouco a respeito desses debates, né? E resposta vai, resposta vem, entre os defensores católicos e o Lucas Banzoli, né? Um defensor protestante, e os seus companheiros. Essa semana surgiu aqui desde o último fim de semana alguns vídeos, né, de irmãos católicos respondendo, né, ao Lucas Banzoli, um livro que ele escreveu acho que há 10 anos atrás, segundo, né, eu entendi. E nesse livro, esse Lucas Banzoli fala que os pais da igreja, pelo menos alguns, né, pais da igreja, era sola escritura. Ele coloca isso no livro dele, né? Os pais da igreja, esses pais da igreja era sola escritura. E houve essa reação, né, por parte desses irmãos católicos, que desde já deixo aqui meus parabéns, né? Foram vídeos bem feitos. Esses irmãos católicos, evidente, né, estão em outro nível. Eu digo isso com relação, né, a mim, ao meu canal, né, um canal muito simples, rústico. Eu não ganho nada com esse canal aqui, né? É bom eu esclarecer isso. Não ganho um centavo aqui no canal. Gravo meus vídeos aqui simplesmente para defender, né, a minha fé católica. Como que já acompanha aqui o canal há bastante tempo, sabe disso. Eu entrei com esse canal aqui, entrei na conversa, como eu costumo dizer, para defender a minha fé. Minha leitura é muito pouca. Então, com relação a esses irmãos católicos, evidentemente estou em outro nível, né? Eles estão num nível bem superior a mim, com certeza. E eu deixo aqui meus parabéns para esses irmãos católicos que fizeram isso. E como está no título do vídeo, né, eu já sabia. Por quê? Porque o mínimo que eu conheço da fé católica, eu consigo perceber, a gente consegue perceber que a pessoa está sendo maliciosa, né? Está sendo fraudulenta, né? A gente consegue perceber. Então eu consigo perceber isso, essa malícia, né, no Lucas Banzoli. Veja que eu vou fazer, né, a minha indagação respeitosa, né, ao Lucas Banzoli. Dá para ver essa malícia, né, por trás das falas do Lucas Banzoli. De vez em quando eu abro o vídeo dele e consigo identificar essa malícia. Então, mais uma vez, né, parabéns a esses irmãos católicos. É como se eu já soubesse, tinha uma intuição que um dia isso ia acontecer. E agradeço a Deus, né, a esses irmãos, por esses irmãos católicos. E creio que muito mais serão descobertos, muito mais malícia pode até ser desse próprio livro desse Banzoli, dos seus colegas, né, de bancada. Pode ser que esses irmãos católicos venham a expor mais deformação nesses livros, nesses conteúdos protestantes, expor mais deformação, né, deles com a fé católica, para tirar pessoas da igreja, para alimentar, né, o seu público. Então tem sim essa malícia. O que eu quero dizer é que qualquer pessoa que estuda um pouco a fé católica percebe nas falas do Lucas, né, pelos vídeos do Lucas Banzoli, percebe que tá ali que tem sim ali uma malícia, né? Tem uma malícia ali, um anticatolicismo, né? Esse ranço, né, com a fé católica. Ele é habilmente, né, é muito esperto, mas contra a verdade não há esperteza, né? A verdade derruba toda
malícia, né, dos espertalhões. Essa é a questão. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que estuda um pouquinho a fé católica, percebe, né, essa malícia. Então, nesse livro que os irmãos católicos estão refutando, né, do Lucas Manzolli, ele fala que alguns pais da igreja, né, é sola escritura. E os irmãos católicos, acho que tem um rapaz católico do Arena Católica, né, o canal Arena Católica, o Conde, né, o Castelo do Conde, também gravou. Depois que um irmão ortodoxo, acho que é o André Luiz, também gravou um vídeo. Eu assisti esse vídeo do André Luiz, desse irmão ortodoxo, assisti esse vídeo inteiro, uma maravilha, né? Colocou os pontos aonde o Manzolli, né, omite. Esse irmão do Arena Católica também assistiu o vídeo dele inteiro também, colocou outros pontos também, refutando, né, ponto a ponto o Lucas Manzolli. O Conde colocou esse vídeo dele, né, desse irmão Arena Católica, no seu canal. Então, foi realmente uma grande obra que esses irmãos católicos fizeram para, né, a Igreja Católica, para a Igreja de Cristo. Como eu disse, né, eles estão em outro nível, tem essa condição de trabalhar para Deus, que trabalhe. Se eu tenho coragem, se eu tenho vontade de defender a fé católica, se eu tenho essa vontade, né, esse desejo de trabalhar na obra de Cristo para defender a verdade, estou aqui à disposição, e assim por diante. Nas falas do Lucas Manzolli, eu já gravei vídeo aqui no canal, por exemplo, quando ele cita Padre Paulo Ricardo. Ele gosta de citar pessoas de um nome bem conhecido, um canal gigante, né? O Padre Paulo Ricardo tem um canal gigante. Então o Lucas Manzolli deu uma alavancada, podemos dizer assim, utilizando a imagem de figuras desse porte, falando de Padre Paulo Ricardo. Ele gosta de falar de Padre Paulo Ricardo. E eu já mostrei aqui no canal que o Lucas deformou a fala do Padre Paulo Ricardo, assim como deforma também textos bíblicos, a fala de Jesus Cristo. Eu já mostrei aqui nesse canal. Tem uma fala do Padre Paulo Ricardo que eles, no meio protestante, gostou bastante, que o Lucas tirou a fala do padre e colocou a dele e atribuiu ao padre a seguinte frase, né, no meio protestante, né: não debata com os protestantes com a Bíblia, que você vai apanhar. Segundo Lucas, ele entendeu isso na fala do Padre Paulo Ricardo. E uma pessoa, observando claramente, não foi isso que o Padre Paulo Ricardo disse. Então eu gravei um vídeo mostrando que o Padre Paulo Ricardo não disse isso que o Lucas quis, né, passar para os seus, né, adeptos. O padre disse que não entrasse na malícia protestante, no campo protestante. O padre se referia à malícia protestante. O campo protestante que o padre falou não é a Bíblia, e sim a malícia protestante. O padre diz que no caso antes do padre dizer isso, houve uma pergunta protestante. Aí o padre disse: olha, não entre nesse campo protestante, nessa malícia protestante, e não na Bíblia, né? Quem vê a fala do padre, é claro isso aí. Eu gravei um vídeo mostrando isso. O padre não disse: não debata com o protestante na Bíblia, senão você vai apanhar. Não foi isso que o padre disse. Então, veja só que desonestidade. O padre não disse isso. O padre disse, diante daquela pergunta protestante, o padre disse assim: não entre no campo protestante, que aí você vai apanhar. Veja só, não entre no campo protestante. O campo protestante é a Bíblia? Evidentemente que o padre não está dizendo isso. O campo protestante é a malícia. É o pai da mentira, né? O campo protestante é a malícia. Então o Lucas vem fazendo essas pequenas deformações sutil, que você tem que ter o ouvido atento para escutar.
né? Você tem que ter um ouvido atento para escutar o que o Lucas está dizendo, para você entender que ele está deformando. Com relação a esses textos da patrística, né, com relação à questão dos irmãos católicos que refutou o Lucas Manzolli, que foi um verdadeiro massacre, né, desses irmãos católicos para cima desse Lucas Manzolli. Com relação a esses textos, evidentemente que eu não conheço a patrística, eu não leio a patrística, eu nunca li a patrística, né, inteira. O que eu leio é textos de livros confiáveis, de autores confiáveis, de pessoas como o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino e outros irmãos católicos que fazem um belo trabalho aqui no YouTube. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu, com esse pouco entendimento que eu tenho, já percebia que ali tinha uma malícia. Dizer que os pais da igreja era só a escritura, isso é uma ignorância, né? Isso é uma imprudência. Porque será se isso fosse verdade, segundo o critério do Lucas Manzolli, será se um cara que nem padre Paulo Ricardo, uma pessoa séria, honesta, um cara que nem professor Felipe Aquino, um homem sério, honesto, um grande pregador mundial aí, o Scott Hahn, um ex-pastor presbiteriano convertido ao catolicismo, será se essas pessoas não iriam expor isso, não iriam comentar em uma de suas obras, tal pai da igreja era somente a Bíblia, era só a escritura? Você acha que isso não ia vazar, isso não ia mostrar de uma forma, né? Ia mostrar, e se tivesse um ou dois, ia mostrar, com certeza. Mas o que o Lucas Manzolli fez foi o quê? Foi fazer uma deformação, né, sutil do texto, mudar do contexto, né, tirar do contexto, e esses irmãos habilmente, esses irmãos católicos habilmente identificou e expôs esses erros. Nenhum pai da igreja era somente as escrituras, nenhumzinho era somente as escrituras. Então veja, aí fica feio, né, para esse Lucas Manzolli, esse irmão Lucas Manzolli, e para os seus companheiros. Como é que você agora se sente 10 anos sendo enganado com um rapaz desse, que não tem espiritualidade, que não tem compromisso com essa verdade? O único compromisso é deformar o catolicismo, né? Fazer esse tipo de manobra para denegrir, né, o catolicismo. Como é que você, que é um protestante, que busca o mínimo, né, possível, né, ser honesto, como é que você vai confiar num livro de um rapaz desse, que fez, né, não uma deformação nem duas, mas várias deformações para adaptar, né, adaptar o seu desejo e assim passar para os seus adeptos? Como é que você se sente, né? É por isso que o catolicismo cresce no mundo, porque quando essas mentiras vão sendo, né, desmascaradas, o que acontece? As pessoas se entristecem no meio protestante, porque se os defensores protestantes agem dessa maneira, aí desanima, né? Aí desanima. Se os defensores protestantes agem sorrateiramente, né, maliciosamente, modificando um textinho aqui, outro ali, uma palavra aqui, outra ali, vai modificando sutilmente, e os seus adeptos, por estarem cegos de ódio com a fé católica, o que acontece? Aplaudem o Lucas Manzolli. Não? Olha, o Lucas Manzolli é o maior teólogo do Brasil, né? Aí sim. Aí coloca o Lucas Manzolli num nível que não é o dele, né? Que não é o dele. Lamentavelmente, né? Isso é o que o protestantismo faz com as pessoas, né? Isso é o que o protestantismo faz com as pessoas. Aí, quando a pessoa se sente decepcionada com o Lucas Manzolli, o que vai acontecer? A pessoa vai para os desigrejados. Nem igreja católica, nem o protestantismo, aí vai para os desigrejados, vai mais próximo ainda do fundo do poço. Depois vira ateu, militante. Aí diz, não, a igreja católica está errada, o protestantismo também está errado, e pronto, né? Aí acaba nesse mundo, dizendo, Cristo não fundou igreja, daqui a pouco diz que Cristo não existe. Então veja, são essas mentiras. Isso é grave, essas mentiras são graves.
porque elas são muito sutil, e as pessoas mais humildes, que não têm um pequeno conhecimento, não conseguem, né, identificar que o Lucas Manzoli está manipulando, né, os textos. Veja que coisa absurda, né? Então, meus irmãos, é isso que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Aqui, como eu já falei, né, é um canal rústico, bem simples, não ganho nada, nem um centavo para estar aqui falando, comentando, partilhando com vocês. Meu único propósito aqui é transmitir essa verdade. A manipulação, né, é coisa horrível, E mais uma vez, parabéns, né, esses irmãos católicos que fizeram, né, esse belo trabalho de mostrar, né, essa manobra que o Lucas Manzoli fez para adaptar, né, a sua defesa aí contra, né, o catolicismo. Isso é vergonhoso para, né, o mundo protestante. Isso é vergonhoso. Ter um defensor que está crescendo, cresceu muito o canal dele depois que começou a falar do padre Paulo Ricardo, de pessoas de canais maiores, né? Ele cresceu muito fazendo isso, mas com essa malícia, não é capaz de colocar o texto completo. Quando um protestante colocar um texto da patrística no meu canal, eu nem me apavoro, porque eu já penso logo no contexto. Eu teria que ver, né? Eu já imagino comigo, eu teria que ver o contexto para me entender esse texto. Entende, meus irmãos? É isso que acontece. Teve uns dias aí que colocaram aqui, um irmão protestante colocou aqui vários textos da patrística e dizendo, olha o que o pai da igreja fala, olha o que esse outro falou. E eu só analisando os textos, dizendo, não, mas a gente tem que analisar o contexto. Esse pai da igreja saiu da igreja e fundou a própria igreja? Não. Ele permaneceu católico até o fim? Sim. Então é isso que vale. O que vale para nós, eu dizia nos comentários para esse protestante, o que vale para nós é a definição final da igreja sobre determinado assunto. Entende, meus irmãos? Então é isso aí. Eu quis partilhar com vocês nesse vídeo, respeitosamente, mas que é preciso denunciar. De certa forma, eu já sabia que as falas do Lucas têm essa malícia, porque eu já jogava em cima o quê? O contexto. Ah, ele fala de tal pai da igreja. Sim, mas peraí, nós temos que ver, nós temos que entender o contexto. Qual foi o contexto que o pai da igreja falou tal coisa, né? Tem que ver o contexto, senão você cria um pretexto, como se diz, né? Tem que ver o contexto. A igreja católica, meu amigo, é riquíssima, estuda, riquíssima em fé, em tudo. Ela estuda profundamente essas questões. Então, não vai ser uma pessoa que vai vir assim, né, no YouTube e vai refutar os pais da igreja, e vai refutar, né, a igreja. Isso aí é balela, né? Infelizmente, é isso que temos para hoje. É esses defensores protestantes fazendo esse tipo de lambança e colocando as pessoas, né, nessa rua sem saída. Como eu já falei, sai do catolicismo e entra no protestantismo. Depois que percebeu que foi decepcionado, que foi enganado por esses defensores, ou é humilde o suficiente para voltar para a igreja, para a única igreja que Cristo fundou, ou vai para os desigrejados, ou o ateísmo militante, né? O ateísmo aí, fundo do poço. Então veja, é grave esse tipo de deformação dos textos, né, da Bíblia, da patrística. Isso é um grave erro. E a gente precisa, por amor a Cristo, denunciar esses erros, para que o irmão, né, no caso aqui o Lucas Manzoli, tivesse esse choque de realidade e percebesse que foi agora descoberto, que não adianta ficar dando desculpa, e fosse humilde, aceitasse a verdade de Cristo, né? Aceita a verdade de Cristo, se converta, né, para valer, seja um defensor da verdade. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.